período que atende plenamente às exigências de concordância verbal na norma padrão da língua portuguesa. Olha que armadilha aqui, mais de um mandato foram exercidos por Lobo Neves. A expressão mais de um, ora, o que você entende quando eu digo mais de um, Will? No mínimo dois? E aí você pensa, né, mais de um, então foram, se são, né, se eu tenho aí no mínimo dois, foram. E aí nós erramos, de acordo com as regras de língua portuguesa, quando você tem essas expressões aí, mais de um, menos de dois, o verbo, quando você fala menos de dois, você pensa em um, tá? Só que o verbo fica no plural, porque nessas expressões o verbo concorda com o numeral, então mais de um foi exercido, né? Menos de dois foram exercidos. Pronto. Aqui, típico, essas questões aqui, a Sesgran Rio é uma das bancas que ainda continuam a cobrar isso, porque, graças a Deus, né, os concurseiros foram aprendendo isso e já não erram mais, mas é possível observar que a banca insiste nisso aqui. Várias outras questões mais recentes deles, né? E muita gente erra isso aqui, achando que está acertando, tá? 15 anos que ele conseguiu entrar para a vida pública. O verbo fazer, indicando tempo, tem que ficar no singular, porque ele é um verbo impessoal. Verbo impessoal não tem pessoa. Então, qual é o sujeito dessa oração? Daqui para frente, que ele conseguiu, aqui vai ser o sujeito dessa oração. Mas aqui, onde aparece o verbo fazer, indicando tempo, não existe sujeito. Então, faz 15 anos. Nada de passar esse verbo para o plural. Se fosse com verbo auxiliar, aí deve fazer 15 anos. Não, aí a pessoa às vezes vem falar, né? E ela diz, fazem 3 dias que. Ai, meu Deus do céu. E ela acha que, né, está fazendo a concordância correta, né? Recentemente aconteceu, eu encontrei uma vizinha lá, olha, fazem tantos dias, eu falei, ai meu Deus, e ela queria acertar, porque ela sabe que eu dou aulas de língua portuguesa, mas, né, né, quando é aluno meu, eu corrijo, sabe, Will? Quando é aluno meu, eu estou diante do aluno ali, e no espaço de sala, eu corrijo. Agora, fora dali, nem pensar. Esse era um... discreto ali, né? Exato. Você sabe que essa era uma polêmica que eu enfrentava. Por quê? Eu dando aulas de língua portuguesa para adolescentes numa sala de aula, e ele fala errado alguma coisa, devo corrigi-lo ou não? Ele escreve errado alguma coisa, devo corrigi-lo ou não? Se eu sou professora de língua portuguesa e eu não fizer isso, quem vai fazer? Me diz, né? Por favor, quem que vai fazer? Então eu corrigia. Muitas vezes os pais não sabem, né? Não, mas aí no momento em que você corrige, hoje é assim, você expõe a pessoa, você não deveria fazer isso. Então eu aprendi, né? Quando eu estou numa situação privada, eu faço a correção, senão não. Aqui nós temos, necessita-se de políticos mais compromissados. Corretíssima a concordância verbal aqui, porque o verbo necessitar é um verbo transitivo indireto, quem necessita, necessita de, né? E aqui nós temos um índice de indeterminação do sujeito. Se eu retirasse esse C daqui, seria assim, ó, alguém necessita de políticos, um sujeito oculto, né, que necessita de políticos. O verbo transitivo indireto. Agora, no momento em que eu coloco o C aqui, eu deixo esse sujeito indeterminado. Existem duas formas de eu indeterminar o sujeito. Um é assim, eu não quero que saibam quem é. O verbo fica aqui na terceira pessoa do singular, eu coloco aqui o índice de indeterminação do sujeito, de políticos mais compromissados. Pronto, né? É o que aparece lá na placa. Precisa-se de funcionários. É isso. Está certíssimo. Um sujeito indeterminado precisa de funcionários, tá? Então, está correto. Agora, aí nós vamos ter essa situação aqui, em que o C, ele é uma partícula apassivadora, ele não é um índice de indeterminação do sujeito, que é a situação em que o verbo vai ter que concordar com o sujeito. Aqui nós temos um sujeito indeterminado, essa é uma estrutura, verbo na terceira pessoa do singular, e o C, índice de indeterminação do sujeito, está corretíssimo. Com certeza haviam mais de 30 deputados.
Outra questão que a banca insiste em pôr nos concursos é o verbo haver. Olha que algumas já abandonaram isso porque os alunos ficaram espertos, eles aprenderam isso, entendeu? Eles abandonaram, mas a banca é fiel ali. O verbo haver e o verbo existir. O verbo haver, no sentido de existir, não vai para o plural, ou seja, ele é um verbo impessoal. Então, como é que eu sei isso? Posso trocar o verbo haver por existir aqui? Com certeza existiam mais de 30 deputados. Sujeito, mais de 30 deputados existiam, porque o verbo existir não é um verbo impessoal. Então, ele concorda com o sujeito. E aqui que acontece com o verbo haver no sentido de existir? Ele é impessoal, ele se torna impessoal. Veja, no sentido de existir, porque eu posso ter o verbo haver, ó, eu havia esquecido, eles haviam esquecido, nós havíamos esquecido. Como um verbo auxiliar, ele é um verbo normal, tá? Aqui no sentido de existir, ele tem que ficar no singular. A oração passa a não ter sujeito. Então, isso aqui, essa expressão mais de 30 deputados, não é sujeito do verbo haver, mas sim o objeto do verbo haver. Não é assim o que é que havia que eu pergunto, né? Não é para achar o sujeito, mas sim o objeto havia o quê? Mais de 30 deputados. E objeto não concorda com o verbo, não existe essa obrigatoriedade, não existe essa norma, né? Então, aqui, a fidelidade da banca com o verbo existir, com o verbo haver, né? Aqui com o verbo fazer. Então, se manteve aqui nessa prova aquelas coisas que se mantiveram aqui, né? Aquelas coisas que eu falei sobre aquilo que eu falei sobre os assuntos que entram nessa prova, né? É, essa do verbo haver, essa do verbo existir, essa do verbo fazer vai sempre entrar, né? Essa questão sempre vai entrar. A da colocação pronominal sempre vai entrar. A acentuação não estava lá no edital, não entrou aqui, tá? Entrou o acento grave, né? A crase, que estava lá no edital. E que sempre cai numa prova da Sesgran Rio. E aí. Anotem, né? Anotem. Colocação tá cantando. Vai cair uma questão de crase, vai cair uma questão de colocação pronominal, vai cair uma questão dessas aqui. Ou é o verbo fazer, ou é o verbo haver no sentido de existir, ou é alguma coisa assim, ó, na concordância. Reeleger-se-á somente os políticos com histórico de trabalho. Os políticos serão reeleitos. Então, nós temos aqui uma oração na voz passiva sintética, que é aquela situação assim, ó, vende-se casa. Ou seja, casa é vendida. E esse se é uma partícula passivadora e não um índice de determinação do sujeito. Ou seja, ele leva a oração para a voz passiva, que é quando o sujeito sofre a ação e não pratica. Então, casa é vendida, logo vende-se casa. Se nós tivermos o sujeito no plural, casas, por exemplo, vendem-se casas, então casas são vendidas. O que nós temos aqui? Os políticos serão reeleitos, então reeleger-se-ão os políticos. Os políticos serão reeleitos. E aí, por que eu tenho que pôr aqui o pronome? Porque o verbo está no futuro do presente, eu estou iniciando o período, não posso pôr aqui, e não posso pôr depois do verbo, porque é proibido no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E é isso. Aqui nós fechamos a questão 10 com a letra C.